Bom, então o processo de educação, como já se disse, como a gente já falou, é o processo de ajudar o estudante a conduzir-se para fora de si mesmo. O processo de desabrochar e desenvolver o seu máximo potencial de ser. E o que potencial de ser é esse? E como fazê-lo desenvolver esse máximo potencial de ser por intermédio de uma educação que o ajude a desenvolver sua competência de ser, de pensar e de se comunicar. E o processo educacional precisa ajudar o estudante, basicamente, a desenvolver a sua capacidade de compreender os conceitos. E parte dos conceitos está na própria compreensão da palavra. No estudo da biologia, biologia, ele encerra em si a palavra logos. Logos. A minha capacidade de escrever grego é péssima. O logos é muito mais do que o verbo ou a palavra, ou mesmo muito mais ainda do que o estudo. O logos é a ordem que está subjacente à natureza, a ordem com que Deus criou o universo, né? Ou a ordem que estava em seu estado máximo no Big Bang, né? Antes de o universo une um só verso ser soprado. O logos é aquela palavra que estava no começo da Bíblia, no Gênesis, tinaré itanhologos, não era em princípio, era verbum, tinaré itanhologos, e mais tarde em João, kaichologos em prostontheos, kaitheos em hologos, e a ordem estava em Deus e Deus era a ordem. E para compreender a ordem que está em tudo que a gente estuda, o começo é entender o que significa a palavra, como desenvolver, por exemplo, a palavra ser ou a potência, como fazer o estudante desenvolver a máxima potência que está no ser. Então, aquilo que o estudante pode ou aquilo que você pode fazer sobre o mundo ou sobre você mesmo é a resposta a duas perguntas, né? O que e o onde. E a gente vai ver por quê. O verbo ser, primeiro, o que você é. E o verbo ser, o verbo sum, sou, em latim, ou o verbo ser, aimai, ou eimai, em grego, vem de uma raiz proto-indo-europeia, que é o resmi, aquele H que se perdeu, ficou só no itita, um H laríngeo, né? E que foi dar em grego o que nós chamamos de aimai, Jesus respondendo a Pilatos, quem és? Eu sou. Aimai, ou em grego bizantino, é imai. Em dialeto cretense seria reme, ou em eólico, enfim, a mesma coisa, m. O verbo ser Nossa Senhora, em sânscrito ainda seria o asmi. Eu já sou ruim de escrever em português, mas em sânscrito seria mais ou menos o asmi. Mas vamos tirar isso aqui. O que é que o ser, aquilo que o ser é, qual é a sua, em latim, essência? Qual é aquilo mais fundamental que você tem em você, né? Aquilo mais fundamental que a gente tem dentro de nós, o que faz a gente ser aquilo que a gente é, e que sem aquilo que é a nossa essência, aquilo que o ente, o ser que é, né? Toti essen, ti einai, aquilo que você é, tira o seu cabelo, tira o seu dinheiro, tira a sua posição social, tira tudo, tira todos os seus bens e sobra uma coisa que faz você ser o que você é. E que sem aquilo você não é o que você é.
e que ninguém pode ser o que você é. Aquela parte mais bonita e mais profunda que está dentro de você e que está despida de todos os adereços, todos os supérfluos. A mesma coisa quando a gente estuda algo. A gente precisa compreender qual é a essência daquilo que a gente estuda. E parte da essência está no próprio nome. Então, compreender a essência de tudo o que a gente estuda, com amor. Entender o ser que a gente está a estudar como estudante, participe presente do verbo estudar, aquele que estuda, que se aplica a algo, que está a estudar com afinco e com amor a algo, e compreendê-lo profundamente, sem decorar nada, sem perder tempo com o que é supérfluo, com o que é adorno, com o que é apetrecho. Mas a outra palavra muito bonita, que é essa que o processo educacional precisa ajudar, é fazer que a pessoa, com que a pessoa, o estudante, possa desabrochar todo o seu potencial de ser. E aí, além da palavra essência, né, existe uma outra palavra que é a potência. A potência. A potência. Aquilo que o ente, o ser que é, pode. Aquilo que ele pode fazer sobre o mundo ou aquilo que ele pode fazer sobre si mesmo, o trabalho que ele pode realizar sobre o mundo ou sobre si mesmo de autotransformação, de maneira a desenvolver a sua máxima potência de ser com o processo de educação, a ação de educare, de conduzir para fora, ou de conduzir-se a si mesmo para fora. E como é que se faz isso? Né? Potência que tem a mesma raiz de power, ou do verbo pouvoir em francês, né? Ou de poder. O que é que o ser pode fazer sobre o mundo? E aí, o que o ser pode fazer sobre o mundo é a resposta a duas perguntas. Qual é a essência do ser, o que é que ele é e onde ele está? Você já viu várias vezes, né? Se alguém lhe perguntar, uma queda d'água vai cair da montanha, e ela cai da montanha, e ela aciona as pás de um moinho, e aquilo gera eletricidade, e aí com a eletricidade você vai mover um motor numa fábrica, você vai iluminar a cidade, você vai fazer uma série de coisas, fazer andar o carro elétrico, ou cai um corpo lá de cima, ele bate uma gangorra aqui, essa gangorra sobe outra coisa, ou puxa com a rodana um outro corpo para cima. O que é que esse ser que está aqui em cima pode fazer? Se eu soltar um livro, pegar um livro aqui, se eu soltar um livro de 1 quilo, de 1 metro, ao chegar embaixo, ele pode mover outra coisa e realizar um trabalho. Mas se eu soltar, ao invés de 1 quilo, eu soltar 2 quilos... Não faz, vai assim mesmo. Se eu, ao invés de soltar 1 quilo, eu soltar 2 quilos, você imagina que o trabalho vai ser 2 vezes maior. E se ao invés de soltar 2 quilos, eu soltar 10 quilos, o trabalho vai ser 10 vezes maior. De onde você supõe que se eu tiver um objeto aqui, uma massa, ou uma quantidade de água, ela vai cair dessa altura aqui, H. E aqui ela vai gerar um trabalho qualquer, acionar as pás de um moinho, por exemplo, né? Acionar as pás de um moinho ou atuar sobre uma gangorra. A gente já sabe que o trabalho que ela pode fazer sobre o mundo, eu vou usar a letra T por simplicidade, é proporcional ao seu peso. E mais, se ao invés de soltar ele de 1 quilo, é proporcional à sua massa, se ao invés de soltar de uma altura de 1 metro, eu soltar agora o mesmo peso, não mais de 1 metro, mas de 2 metros. O trabalho vai ser 2 vezes maior. Se ao invés de soltar de 1 metro, soltar 10 vezes maior. Se eu soltar 100 metros, 100 vezes maior. Então você sabe que o trabalho é igual ao peso vezes a altura. E ainda que o peso, se esse corpo estiver na Terra é 1, se estiver na Lua é outro. Ele é igual à massa, o fim, o trabalho é igual à massa, vezes a gravidade,
aceleração gravitacional vezes a altura. Por fim, o trabalho é igual ao que é que o C é, o que ele é, multiplicado por onde ele está. O que é o C multiplicado por onde ele está. Qui est e ubi est, né? O est, o é, qui é em francês, en français, qui é e o é, né? O ser. Vous est, vous ist, was ist e vous ist. O que é o ser e onde está o ser? Ele é um ser de 10 quilos, de 100 quilos, de 1 tonelada. E onde ele está? Ele está a 1 metro, a 2 metros, a 100 metros, no campo gravitacional. Em que campo? Da Lua, da Terra, de onde? Então, se a gente só pegar isso aqui, supondo que a gente também pode multiplicar isso aqui como massa vezes aceleração, é a força multiplicada pela distância. Se você esqueceu a fórmula do trabalho. E mais, ainda é mais fácil de chegar a isso. Suponha que a gente tem um peso aqui de 8 quilos, 8 quilogramas. Vou fazer aqui com outra cor, né? 8 quilos. E ele está a uma altura de 100 metros no campo gravitacional da Terra, onde a aceleração é g 10 metros por segundo quadrado, né? E aqui vezes 100 metros. Qual é o trabalho que esse ser pode realizar, né? O trabalho é igual ao peso, 8, multiplicado pela altura que ele está, a distância 100, onde ele está, a 100 metros no campo gravitacional da Terra, que é a 10. Eu vou aumentar isso aqui para 500 metros, para ficar ainda mais bonito. Onde eu tenho 8 vezes 10 vezes 500, 8 vezes 5.000, igual a 40.000 joules. Ótimo. Mas é fácil fazer isso também de outra maneira. A gente espera que isso saia. A tinta caiu aqui. Isso é uma boa porcaria. Nunca mais vou usar isso aqui, não. Oxe, lá é coisa de seres humanos, de gente, né? Será que isso sai, amor? Hã? Amor, isso não vai ver pra você, não. Isso sai. Isso é uma porcaria. Mas há uma outra forma de calcular isso. A gente sabe que o deslocamento, se eu usar a fórmula S igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, né? Mais 1/2 da aceleração vezes tempo ao quadrado, S menos S0, esse deslocamento aqui de 100 metros, é igual. A velocidade inicial ele estava parado, é 0. 0 vezes o tempo, que é 0, multiplicado por 1/2 de g, 1/2 da aceleração da gravidade é 5 metros por segundo quadrado, vezes o tempo, 1/2 de g t quadrado, vezes o tempo ao quadrado. Então, 5 vezes o tempo ao quadrado é igual a 100, onde o tempo ao quadrado é igual a 100 sobre 5. Aliás, 500 metros sobre 5 dá 100. E o tempo é igual a 10 segundos. A gente sabe que esse corpo caiu, então, durante 10 segundos. Essa queda demorou. E sabendo isso, a gente pode calcular, por exemplo, qual era a velocidade final, né? A velocidade final, se o tempo é 10 segundos, a velocidade final é igual à velocidade inicial vezes a aceleração, que era da gravidade, vezes o tempo, onde a velocidade final é igual a 0 mais 10 vezes 10, igual a
10 vezes 10 igual a 100 metros por segundo ao quadrado. Se a gente sabe isso, a gente sabe qual era a energia com que o corpo chegou aqui embaixo. A energia que agora, o potência que ele tinha lá em cima, que era 8 vezes 10 vezes 50, 40 mil joules, a potência agora se transformou em energia cinética, de energos. Energos, em o ser, e ergos, trabalho. O trabalho que está dentro do ser, ou em também para dentro, né? Qual o energos? O energos que o ser tem agora. Qual é a energia? É igual a massa, 1/2 de mv², igual a 1/2 a massa do corpo, de 8 vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade era 100 ao quadrado, dá 10 à quarta, 8 sobre 2, 4 vezes 10 à quarta, que é igual a 40 mil joules. Há várias maneiras de chegar ao mesmo resultado. Mas o fundamental é dizer que a potência, aquilo que o ser pode realizar sobre o mundo, é essencialmente, se você quer saber o que um ser pode fazer sobre o mundo, basta perguntar duas coisas. Que és e onde estás? O que é o ser e onde ele está? Da mesma maneira, a potência do ser, que o processo educacional objetiva conduzir para fora de si mesmo, fazer desabrochar o ser em sua máxima potência, né? O trabalho de se desenvolver, o trabalho que o indivíduo pode fazer sobre si mesmo, de autopoiese, de autoconstrução, de autossemear-se, de autodesenvolver-se, é também a resposta a essa potência, a potência do ser, é a resposta à pergunta o que ele é e onde ele está. Uma semente de uva, por melhor que seja, a semente de uva pode ser colocada num campo, não agora o campo gravitacional, que não à toa se chama campo, mas a semente colocada sobre um campo pode gerar a mais linda parreira que vai dar as melhores uvas, do qual se extrairá, ou se construirá, ou se formará os melhores vinhos. Mas, no fim, por melhor que seja a semente, algo do vinho vai ter sempre o sabor do terreno, ou do terroir, que os enólogos chamam, onde a semente foi plantada. Por outro lado, se a semente é zero, a potência, a gente viu que a potência, vou usar o rosa aqui para ficar mais bonitinho, a potência é igual ao que C é, o que é multiplicado pelo onde está. Se uma semente não é de uva e você quer gerar uma parreira, uma semente de jaca, de mangaba, de seja lá o que for, de algaroba, jamais vai dar uma parreira, por melhor que seja o terreno. Um estudante cuja essência, né, não se autodesenvolveu, se você não se desenvolve como estudante, você pode ser filho do rei. Ele pode lhe colocar em Harvard, em Cambridge, em Oxford, onde for, e não vai resultar nada. Zero. Zero multiplicado pelo onde, por Harvard, Cambridge, ou seja lá o que for, vai ser zero. Por outro lado, por mais que você lute, que se desenvolva, por mais que você se desenvolva como estudante, por melhor que seja a sua essência, por melhor que seja, maior que seja o seu talento, se você for colocado num terreno infértil, é como jogar a uva em cima de um terreno de cimento, né? Ou dentro do pântano.
impossível que a uva se desenvolva. É preciso que o terreno, né, propicie o mínimo de condição, pelo menos, para que a semente gere a árvore mais frondosa e possa dar os melhores vinhos. Então, como estudante, desenvolva ao máximo a sua essência, aquilo que você é. Desenvolva-se ao máximo como estudante e cuide de se colocar num terreno que seja fértil, fértil o suficiente para que você desabroche a sua máxima competência de ser. Essa é a maior tarefa, a coisa mais triste é o ser não realizar toda a sua potência. Não há nada mais triste do que o ser não realizar a sua máxima potência de ser. Realize sua máxima potência de ser, e a única maneira de realizar sua máxima potência de ser é sendo estudante. É construindo o tempo todo, com trabalho e amor, amor et labor, né? Construindo a ordem sobre você mesmo, restituindo a ordem original. Isso é possível com muito trabalho e com muito amor dentro do processo educacional. Boa sorte, desabroche a sua máxima potência de ser.